Mateus capítulo 28. Jesus foi ressuscitado. Também lê essa passagem, Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8. Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 12. João capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Nota de rodapé 1. Conforme o horário judaico, o domingo começava logo após o pôr do sol do sábado. Lucas nos informa que Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas, Lucas capítulo 24, versículo 1, João capítulo 19, versículo 25, saíram de madrugada, ainda escuro, João capítulo 20, versículo 12, para visitar o corpo de Jesus, lamentar e ungí-lo com mais especiarias. Chegaram ao túmulo com os primeiros raios da aurora, na esperança de que lhes fosse autorizada a entrada para a continuação do ritual fúnebre, período de luto judaico da época. Mateus capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 2 e 3. Eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Nota de rodapé 2. Deus manda seus anjos anunciar o nascimento e a ressurreição de Jesus. Ele é concebido e ressuscitado pelo poder do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 35, Romanos capítulo 6, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 20. Essas mensagens são comunicadas em primeiro lugar a mulheres devotas e humildes, e que receberam um nome simples, mas conhecido em todo o mundo, Maria, forma helenizada do nome hebraico Miriam, que foi derivado de um antigo vocábulo egípcio, Marie, e que significa princesa, amada, mulher de esperança. O anjo não rolou a pedra para que Jesus saísse do sepulcro. A pedra foi rolada para que as mulheres e, mais tarde, outras pessoas entrassem e verificassem o túmulo vazio. O selo, lacre estatal feito com cordas que envolviam a pedra e eram atadas ao sepulcro com as marcas de Rome do Sinédrio, rompido, e nenhum outro sinal ou dano. Séculos mais tarde, expedições arqueológicas como as organizadas pelo general Christian Gordon localizaram este túmulo e confirmaram algumas alterações para acomodar um corpo maior do que o de José de Arimateia, segundo a tradição de baixa estatura. Contudo, análises físicas e químicas jamais atestaram qualquer vestígio de restos mortais na sepultura. O túmulo era novo quando foi oferecido para sepultar o corpo do Senhor e continuou novo após sua ressurreição. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo à Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos.
Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés e abraçando-os, e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Os sacerdotes subornam os guardas. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro. Eles recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite, raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Nota de rodapé 3. Agostinho de Hipona, 354 até 430, a época que ele viveu depois de Cristo, observou: se acordados, por que permitiram a alguém raptar o corpo de Jesus? E, se dormindo, como podiam declarar que foram os discípulos? De qualquer modo, seriam todos condenados à morte, não fosse o interesse dos líderes religiosos judaicos em divulgar uma falsa versão sobre o desaparecimento do corpo de Jesus Cristo e levar a população a não crer na intervenção divina presenciada por soldados e discípulos nas primeiras horas daquele domingo no Monte Calvário. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como havia sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão, os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nota de rodapé 4. Jesus recebeu todo o poder de Deus e do Senhor ressuscitado parte a ordem plenipotenciária, ide, literalmente indo. Agora esse envio não é provisório, limitado e transitório, como em Mateus 10, mas definitivo, ilimitado e permanente. Rompeu-se o estreitamento étnico das sinagogas e abriu-se a salvação, comunhão com Deus, para todos os povos, raças e culturas. A comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, substituiu a velha aliança pela nova aliança, que congrega toda e qualquer pessoa cujo coração creia no Senhor para ser convertido em discípulo. Jesus ensinou e demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor: obediência a Deus. A tríplice ordem missionária demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor: obediência a Deus. A tríplice ordem missionária: discipular, batizar e ensinar a discipular. Discipular,
batizar e ensinar a discipular. É emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daquele que crê, o crente. A essência da Igreja de Jesus é que o ressuscitado continua vivo e atuante no indivíduo e na comunidade. Ao orarmos, não é mais necessário buscarmos a Deus nos céus, mas sim em nossos corações. A promessa da presença contínua de Deus é a chave de ouro com a qual vários livros da Bíblia são concluídos. Êxodo capítulo 40, versículo 38, Ezequiel 48, versículo 35, Apocalipse 22, 20. Jesus, após ressuscitar, apareceu a várias pessoas em diversas ocasiões. A Madalena, João 20, do versículo 11 ao 18. A algumas discípulas, João 28, do versículo 9 ao 10. Aos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 33. A Pedro, João 21, do 15 ao 19, Lucas 24, do 34 ao 35. A 10 discípulos no cenáculo, João 20, 19. Aos 11 discípulos em João capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 29. A 7 discípulos na Galiléia, João 21, do versículo 24 ao 29. Aos 11 no monte na Galiléia, Mateus 28, 16 ao 17. A Tiago e a todos os apóstolos, 1 Coríntios 15, versículo 7. A multidão no Monte das Oliveiras, Lucas 24, do 44 ao 49. Ao apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 8.